tinha arranjado um casamento, e aquele que nunca tinha conhecido era um alfa que nunca tinha conhecido. Pensei que este casamento arranjado significava que viveríamos as nossas próprias vidas. Até que sorriu e me chamou, esposa, à entrada do Departamento de Assuntos Civis. Nessa noite, estendeu a mão e segurou a minha, dizendo que o seu supressor não era tão eficaz como o dele. A sua respiração estava perto do meu ouvido, mas eu não conseguia recuar. Capítulo 1 – Estranhos. O calor rugia no asfalto, e as flores cosmo nos cinturões verdes de cada lado estavam murchas pelo sol. Os poucos cachos perto do chão de betão estavam mesmo caídos no chão. Um omega de camisa branca estava parado à entrada do registro de casamentos. O jovem tinha feições impecáveis e, mesmo estando parado nas sombras mais discretas perto do Departamento de Assuntos Civis, os transeuntes lançavam-lhe ocasionalmente um olhar atento. O jovem olhou para o relógio, depois para a fotografia que a mãe enviara no telemóvel e continuou a olhar para o fundo da rua. O jovem era Lucas, um omega que, a pedido da família, se preparava para um casamento arranjado. Assim que o relógio marcou 10h20, um Cayenne preto parou finalmente ao fundo da rua. A porta do carro abriu-se, revelando um par de pernas direitas e esbeltas. Olhando para cima, avistou as feições profundas e esculpidas de Alfa. Alfa manteve-se ereta e ereta. Assim que saiu do carro, abriu de imediato o telemóvel. O sol estava forte e as fotos no seu telemóvel estavam desfocadas. Alfa franziu ligeiramente o sobrolho. Alfa era o presidente da Silva. Tinha quase 27 anos quando finalmente encontrou um ômega adequado. Não é como se não houvesse omegas por perto, mas Mateus andava tão ocupado com a sua carreira ultimamente que tinha negligenciado os relacionamentos. Mateus ficou parado em frente ao carro por um momento, ainda sem conseguir ver o ecrã com clareza, depois virou-se e caminhou em direção ao Departamento de Assuntos Civis. Um jovem estava parado perto do departamento. O Alfa apenas o olhou brevemente, mas, por alguma razão, dobrou o olhar. Mateus não estava a pensar em nada fora do comum, é que quando se vê algo bonito, aprecia-se sempre. Entretanto, Lucas observava o Alfa a aproximar-se, mas o olhar do homem demorou-se apenas por um momento antes de ir diretamente para o Departamento de Assuntos Civis. Lucas não conseguiu ver bem o rosto do homem, mas como tinha entrado diretamente no departamento, imaginou que estivesse ali por outro motivo. O omega ignorou, continuando agachado no canto, observando de lado. Mateus finalmente viu o telefone claramente depois de entrar nas sombras do edifício. No momento seguinte, o presidente comparou imediatamente a fotografia ao telefone com o omega que acabara de ver. Mateus não hesitou, virou-se e saiu do departamento. Os passos do homem eram tão silenciosos que o jovem só reparou nele quando chegou junto do omega. Mas quanto mais se aproximava do omega, mais o presidente conseguia observá-lo. O jovem estava perdido nos seus pensamentos, com o cabelo preto mal acima da testa, revelando os olhos que refletiam a luz do sol. Será que este era o omega com quem tinha casado? O coração de Mateus batia estranhamente depressa. Claro, só um bocadinho mais depressa. Mateus estava um pouco distraído e, ao aproximar-se de Lucas, abriu a boca sem rodeios. Olá, gostaria de tirar uma certidão de casamento comigo. Lucas? Lucas franziu o sobrolho. Ao olhar interrogativo do omega, Mateus percebeu que as suas palavras foram um pouco abruptas e acrescentou, sem jeito, quer dizer, és o meu parceiro de casamento arranjado. O Alfa acrescentou, o meu parceiro de casamento arranjado é o Sr. Lucas. Lucas viu também o rosto de Mateus claramente e, depois de o comparar com a foto que a sua família lhe tinha oferecido, reconheceu-o como o seu parceiro de casamento arranjado. O omega ficou surpreendido com a saudação educada do Alfa, e Lucas respondeu instintivamente, sim, olá, como te chamas? Mateus, olá, o meu nome é Mateus. Lucas, olá, o teu também, o meu nome é Lucas. Assim, os dois trocaram educadamente cartões de visita, como se quisessem conhecer. Lucas, então, devemos tirar já a certidão de casamento. Mateus, vamos lá, já que estamos aqui. Lucas. Certo. Atordoados, tiraram a certidão de casamento. Mas com o casamento em família já estabelecido, ambos concordaram tacitamente em viver as suas próprias vidas. Mas nem Mateus nem Lucas tinham considerado procurar outra pessoa. O Mateus era o CEO, demasiado ocupado para pensar nisso. Além disso, como já estavam casados, Lucas era ainda o seu omega, um membro da família de Mateus. Lucas tinha tempo, mas os omegas tendem a pensar de forma muito mais simples, era apenas um pouco preguiçoso. Afinal, como diz o ditado, todos os caminhos vão dar a Roma. O amor é o caminho para o casamento. Então, já que estava em Roma, por que preocupar-nos em procurar outros caminhos? Lucas achou que o seu pensamento fazia sentido. Além disso, Lucas tinha vários irmãos mais velhos e, como omega, não era seu trabalho preocupar-se com os negócios da família. Simplesmente abriu a sua própria padaria e viveu uma vida despreocupada. Após o casamento, Lucas raramente interferia na vida de Mateus. Mateus, por outro lado, contactava Lucas com frequência, pois regressava frequentemente à antiga casa da família Mateus para jantar com um grupo de anciãos de Mateus. Por vezes, ele e Lucas compravam roupa de casal para os jantares,
e outras vezes ia à padaria buscar Lucas e levá-lo de volta à antiga casa da família Mateus para os conhecer. Era mais uma noite. Tinha chovido hoje, por isso a padaria estava silenciosa. Quando Lucas saiu, levou para casa um pedaço da sua última criação. O bolo não tinha sido preparado para o Mateus, mas regressariam à antiga casa da família Mateus nessa noite. A mãe do Alfa adorava bolos. O estudante universitário que trabalhava em part-time na padaria já tinha saído, e Lucas, ainda agarrado aos bolos, teve dificuldade em trancar a porta da loja. O Omega pensou por um momento e decidiu colocar o bolo no banco do passageiro antes de regressar à loja. Mateus tinha trabalhado sem parar durante todo o dia antes de ir buscar Lucas. Ver o bolo no banco do passageiro só o deixou com mais fome. Quando Lucas regressou, só restava a embalagem. O Mateus sentiu-se um pouco envergonhado. Ele só queria um bocadinho, mas depois de vários bocadinhos, 3/4 do bolo já tinham acabado. Mateus achou que não seria simpático deixar o Omega levar tão pouco para conhecer a mãe, por isso decidiu comer tudo. O bolo do Lucas estava excelente. Como era o seu trabalho preferido, o Omega fizera-o com diligência e brilhantismo. O bolo estava delicioso, e o Mateus gostou. Mas, como era apenas um casamento, tinha uma apreciação limitada. Bem, o bolo tem muito bom aspecto. Os olhos de Mateus voltaram-se involuntariamente para Lucas. Mas quando encontrou o olhar interrogativo do Omega depois de ver a embalagem vazia, Mateus sentiu subitamente uma pontada de embaraço. Então, o Alfa desviou novamente o olhar pela janela e explicou secamente: só experimentei para a minha mãe primeiro. Quando o Omega viu o olhar desviado do presidente, de repente pensou no embaraço de uma criança apanhada a comer algo às escondidas. Lucas disse timidamente: está tudo bem. Então, como está o sabor? As orelhas de Mateus contraíram-se, como se, a julgar pelo tom de voz do Omega, não estivesse muito envergonhado. Mateus virou a cabeça e olhou para Lucas: delicioso. Mateus confirmou: és muito bom nisso. Mateus: a sério? Lucas, um pouco envergonhado com o elogio, baixou a cabeça: obrigado. O assunto foi então encerrado, e nenhum dos dois voltou a falar sobre o assunto. Lucas lembrava-se sempre que o casamento deles era apenas um casamento arranjado. Mesmo que Mateus se atrasasse para eventos sociais, Lucas não o apressava, nem sequer lhe ligava. O Lucas deixava um pedacinho de bolo para o Alfa, fosse para encher a barriga ou para outra coisa qualquer. Se o Alfa não regressasse depois das 10 horas, o Lucas costumava deitar-se. Ao terceiro mês de casamento, o Lucas entrou em menstruação devido a um incidente inesperado e à falta de preparação. O Lucas estava em casa e o Mateus estava a fazer horas extra esta noite. Além disso, mesmo que Mateus não estivesse a fazer horas extra, eram apenas um caso, não uma relação real. Lucas pensou por um momento e, com o que lhe restava de sanidade mental, ligou à governanta do Beta. A sua mente sonolenta não tinha visto o bilhete no telefone, e a chamada foi para o Alfa, que estava em reunião. Capítulo 2. Precisa de um inibidor. É só por hoje. Está a ficar tarde, pessoal. Vamos para casa. Temos uma batalha difícil amanhã. À medida que a reunião se aproximava do fim, Mateus levantou-se. O seu telefone estava de lado, no silêncio e no vibrador, para que Mateus não atendesse a chamada errada do Omega. Após a reunião, Mateus falou com vários chefes de departamento antes de pegar no telefone e regressar ao escritório. Tendo planeado almoçar com o seu companheiro, Mateus acompanhou-os até ao elevador, mas o seu companheiro pediu subitamente para sair. A voltar, perguntou o Alfa. O companheiro apontou para o telemóvel e disse com um sorriso: a minha família está a incentivar-me a ir para casa. Família. Por alguma razão, o Mateus pensou logo na sua futura companheira, nos bolinhos que tinha confeccionado, do seu agrado. O parceiro premiu o botão do elevador, olhando para o telemóvel de vez em quando enquanto esperava. O parceiro sorriu e disse: acabei de ter uma reunião e ainda não verifiquei o telemóvel, e em pouco tempo, já fui incentivado a ir para casa várias vezes. Mateus franziu o sobreolho ao ouvir o tom aparentemente impotente, mas na verdade carinhoso, do parceiro. A porta do elevador abriu-se, mas Mateus estacou ao entrar. Perguntou despreocupadamente: ele apressa-te para casa? Parceiro, ele é muito rigoroso. Não há nada que eu possa fazer quanto a isso. Mateus, ele preocupa-se contigo. Parceiro, ele é bastante pegajoso. Está sempre a pedir para ligar assim que não me vê. É irritante. O parceiro reclamou, mas os seus passos eram firmes, caminhando mais depressa do que qualquer outra pessoa. Mateus. O Mateus pensou novamente na sua família e, de repente, sentiu-se um pouco inquieto. Parece que a sua família nunca se apega. Nunca clamam para ligar para ele. Claro, ele não quer necessariamente que o seu Omega seja pegajoso. Além disso, ele e o seu Omega são apenas um casamento, pelo que deveriam dar espaço suficiente um ao outro. Não há necessidade de tanto apego, é chato. É apenas um casamento, o Alfa repetia para si mesmo vezes sem conta, mas os seus olhos não conseguiam parar de olhar para o telemóvel do parceiro. Mateus, como é que a tua família te incentiva a ir para casa? Mateus, quando é que costumam incentivar-te a ir para casa?
Mateus, quantas vezes? Incentivam-te todos os dias. Parceiro. Mateus, ame. O Alfa desviou o olhar do telemóvel do parceiro e tossiu 2 vezes para disfarçar. Bem, não estou com inveja, estou apenas um pouco curioso, explicou Mateus. O parceiro disse, é. Depois de ver o seu companheiro sair, Mateus voltou para o escritório. Não tinha verificado o telemóvel o tempo todo e não fazia ideia de quantas vezes o seu Omega tinha ligado. Alfa presumiu que o Omega não o contactaria, como de costume, mas não pôde deixar de olhar para o telemóvel. Clicando nas chamadas perdidas, Mateus ficou atordoado. 3. Chamadas perdidas. Será que o Omega também estava a insistir para que ele fosse para casa? O Alfa sentiu um bocadinho de expectativa. Claro, só um bocadinho. Sem sequer desligar o computador, Mateus saiu furioso do escritório. Alfa começou a ligar de volta, caminhando em direção ao parque de estacionamento, ouvindo o sinal sonoro do receptor. Após uma longa espera, ninguém atendeu, Alfa voltou a ligar. No caminho, encontrou o seu antigo parceiro. Alfa aproximou-se, apontou para o telemóvel e indicou que estava ao telefone. Parceiro. Mateus murmurou para o companheiro, a minha família também me está a pedir para ir para casa. Parceiro. À terceira chamada, a linha finalmente completou. Lucas estava com tanta dor que a sua voz estava entrecortada. Lucas, 1. Olá. Os dedos de Mateus apertaram o telefone com força, e até as pontas das orelhas ficaram vermelhas. Não estava completamente sem noção. A situação atual não era difícil de compreender. Não se ouvia qualquer outro som no receptor, apenas a voz abafada e abafada do Omega, quase engasgada, acompanhada pelo farfalhar da roupa. Quase instantaneamente, Mateus imaginou que o seu Omega pudesse estar no cio. Além disso, quando Mateus atendeu o telefone, ouviu-se o som de um relógio do outro lado da linha. Por acaso, havia um relógio de madeira maciça na sala de estar da casa onde ele e Lucas viviam. O Lucas está em casa, pensou Mateus. A sua Omega tinha entrado em cio em casa, mas em vez de tomar medicação, ligou-lhe. O que significava? Mateus perguntou-se, e a resposta veio-lhe à mente. Então a sua Omega era assim tão dependente dele. Dizem que os Omegas são muito mais carentes durante o cio. A sua Omega também devia estar a pensar em ligar e insistir para que ele volte para casa, certo? Embora o casamento deles seja apenas um casamento, ele ainda pode ajudar a sua Omega, pensou Mateus. Além disso, dizem que o uso excessivo de supressores faz mal ao organismo. Como a sua Omega é casada com ele tem naturalmente a obrigação de estar com ela. E ele será muito amável. O Mateus colocou o seu auricular Bluetooth e, enquanto ouvia a chamada, procurou informações sobre a marcação ao. Afinal, ele nunca tinha marcado um Omega antes, pelo que algum conhecimento ainda requer leitura e partilha de experiências antes de ser posto em prática. Assim, em menos de 2 minutos desde que Mateus recebeu a chamada, a vermelhidão na ponta da orelha já se tinha espalhado para o rosto. O Alfa deu alguns passos, parou e deu mais alguns passos, segurando o telefone numa mão, enquanto a outra alternava entre ajeitar a gravata e mexer nos enfeites da frente do carro. Os pensamentos de Mateus estavam em turbilhão, mas confortar o seu Omega era o mais importante. Mateus estava prestes a falar, dizendo ao seu Omega que voltaria em breve. Inesperadamente, antes que Mateus pudesse dizer alguma coisa, o Omega falou primeiro. Olá. Lucas ainda tinha um resquício de sanidade, o corpo em fúria, mas o Omega sempre soube que a sua relação com o Alfa era meramente um casamento. Se o cio de hoje não tivesse chegado tão repentinamente, apanhando-os de surpresa, o Omega teria planeado passar o seu período especial num quarto de isolamento especial no hospital. Lucas não pretendia pedir ajuda a Mateus, é o Carlos. Carlos era o mordomo beta da família, um homem idoso que supostamente cuidava de Mateus há quase 20 anos. Carlos, podias passar-me um supressor? Lucas esforçou-se para formar uma frase completa. Mas o Omega esperou muito tempo, mas a voz gentil de Carlos nunca chegou. Lucas? Lucas. Carlos. Entretanto, a pessoa do outro lado da linha também estava confusa. Mateus examinou o ecrã do telefone, confirmando que era mesmo o seu Omega a ligar. Mas não era para ele próprio. Carlos. Inibidores. Então, o seu Omega, a sua família, preferia ter inibidores a ele. Capítulo 3. Experimente. Hospital. Preciso de inibidores para os Ômegas, disse o Alfa, puxando do seu documento de identidade e acrescentando, de forma algo redundante, são para a minha família. Ele ligou especificamente para pedir a minha ajuda. Médico, Mateus continuava a pensar, mas por que é que ele escolheria os inibidores em vez da minha ajuda? Médico, não sei. O Mateus olhou e viu que o médico também era um Alfa. Mateus, tens um Omega. O médico, de máscara, continuou a escrever a receita, não. Mateus, não admira que não soubesse. Mateus, com um olhar de sou diferente de ti, disse orgulhoso, tenho um Omega. Médico. Incompreensível.
Mateus apanhou finalmente e relutantemente os dois supressores. Claro que não estava particularmente relutante, só queria escorregar e acidentalmente deixar os supressores caírem no chão. De preferência, partiriam. Assim, ele poderia, relutantemente, dar a marca temporária. Embora o seu casamento fosse apenas um casamento, como Alpha, tinha a obrigação de confortar o seu Ômega. No entanto, em troca, esperava que o seu Ômega o chamasse em vez de Carlos da próxima vez que estivesse no cio. Mesmo assim, Lucas estava completamente exausto após a chamada e sentia-se terrivelmente desconfortável. O quarto estava repleto das feromonas do Ômega. Felizmente, os betas não eram afetados pelas feromonas, e foi por isso que Lucas chamou o mordomo, Carlos. A porta abriu-se com um rangido, e os olhos de Lucas encheram-se de sangue enquanto falava fracamente, Carlos. Não ouviu resposta, pelo que abriu ligeiramente os olhos, encontrando o olhar de Mateus à porta. Na verdade, Mateus não estava relutante em responder, mas simplesmente não se conseguia obrigar. O seu casamento com o Ômega devia-se tanto a razões familiares como à compatibilidade entre eles. A sua compatibilidade era bastante forte, no momento em que a porta se abriu, o Alpha mal se conseguia mexer. As feromonas do Ômega inundaram-no implacavelmente, e Lucas, olhando para ele, os seus olhos claros brilhavam como a superfície de um lago varrido pelo vento. Mateus gelou por um momento, e o lago ondulou ainda mais. Lucas sentia-se ainda mais desconfortável, as suas feromonas incontroláveis, todo o seu corpo drenado de energia. Sentia-se como se estivesse envolto em ar, sentindo claramente cada respiração a roçar-lhe os tornozelos, o pescoço, até mesmo as glândulas. Os cantos dos seus olhos ficaram mais vermelhos, uma lágrima formou-se nas suas pestanas, brilhando. Mateus escondeu calmamente o inibidor atrás de si. Queria que se formassem mais ondulações no lago, talvez uma violenta tempestade, a água agitando-se e balançando. Abraçaria o seu Ômega, beijaria as suas lágrimas e depois deixaria a sua marca. Porque está aqui. Lucas tentou limpar a mente. Mateus pegou no telemóvel e acenou ao Ômega. Ligou para o número errado. Lucas fechou os olhos, repreendendo-se pelo seu descuido. O Ômega levantou a mão, pretendendo acenar ao Alpha, espere. Mas antes que pudesse terminar o seu pedido de desculpas, Mateus abraçou-o ansiosamente. Os olhos de Mateus iluminaram-se de repente. Abraçou o seu Ômega e até lhe estendeu a mão. Está tudo bem. Ainda assim. O Alpha baixou a mão, tomado pela emoção. Eu não sou muito bom nisto. Se sentir desconfortável, lembre-se de me dizer. Lucas? Espera lá, o que está a acontecer? Mateus abraçou o seu Ômega, as feromonas calmantes de um Alpha a premiá-lo. Então o seu Ômega é tão pegajoso, exigindo um abraço no momento em que está ali, pensou Mateus. As feromonas floresceram no quarto, e Mateus puxou o Ômega para os seus braços. Posso mesmo acalmar-te. Nunca acalmei um Ômega antes, mas acabei de aprender. Definitivamente não sou tão bom como tu a reprimir-me, prometeu Mateus. Experimente. Capítulo 4. Verão laranja. A noite estava densa e as feromonas espalhavam-se pelo quarto como ondas, quebrando contra as rochas e finalmente quebrando-se em camadas de espuma. No meio destas ondas, Mateus segurava o seu Ômega com força. O Ômega inclinou a cabeça para trás, com as lágrimas a brotarem dos cantos dos olhos. Mateus estendeu a mão, puxou o Ômega para os seus braços e beijou-lhe as pestanas. Não chores, vai ficar tudo bem em breve, disse Mateus, com uma das mãos a agarrar a cintura do Ômega, expondo o seu pescoço loiro. As glândulas do Ômega, sem marcas, estavam ligeiramente vermelhas, manchadas de um rosa claro. O Mateus estava estranhamente nervoso. O Alpha inclinou-se, o seu hálito quente pousando ali. Lucas não aguentou e tentou esconder-se, mas o aperto à volta da sua cintura aumentou. As feromonas do Alpha eram calmantes, lambendo delicadamente, lambendo as glândulas do Ômega. No momento em que os seus dentes estavam prestes a perfurar a sua pele, a voz do Alpha tornou-se arrastada. Vou ser rápido, só um minuto. Mas, isso não soou bem. Mas Lucas estava claramente acalmado. Vá mais depressa. Todo o corpo do Ômega estava coberto pelas feromonas do Alpha, como um banho de verão com refrigerante de laranja, cada célula premiada pelo doce aroma de laranja do Alpha. A marcação temporária deixou o Ômega impotente. Puxou a manga do Alpha, tentando fazê-lo largar, mas não percebeu que o olhar sedutor nos cantos dos olhos só faria com que o Alpha perdesse ainda mais o controlo. E assim, um minuto estendeu-se infinitamente, tanto que o Ômega, em transe, pensou erradamente que tinha passado um século. As feromonas espalharam-se e, pela primeira vez desde o casamento, os dois partilharam o mesmo quarto. No dia seguinte, o alarme tocou 3 vezes, mas nem Mateus nem Lucas atenderam. Quando Lucas acordou, ainda tinha a cabeça apoiada no braço do Alpha. Mateus levantou-se finalmente primeiro, lavou-se e preparou uma tigela de papas, aquecendo-a na panela para o seu Ômega. 1. Lucas acordou lentamente com as papas perfumadas. Os acontecimentos da noite anterior tinham sido inesperados, e o Ômega só agora se sentia um pouco estranho. Ele e o Mateus eram apenas casados, não estavam numa relação a sério, por isso o que fizeram ontem à noite foi realmente impróprio.
Apenas uma marca temporária, disse Lucas para si mesmo. Lucas não tinha considerado responsabilizar o Alfa, afinal, fora ele quem tomara a decisão errada. O que aconteceu ontem à noite? Começou Lucas, querendo tratar aquilo como um acidente. Mateus inclinou-se e deu ao seu Omega um beijo que cheirava a limão, mas que na verdade sabia a pasta de dentes. Mateus, não se preocupe. Eu trato disso. Mateus, ainda se sente mal. Se estiver, precisa de me contar. Os olhos de Lucas arregalaram-se ligeiramente. Mateus, pensando que o seu Omega não tinha recuperado da marca temporária, inclinou-se e beijou novamente, as suas feromonas acalmando-o. Lucas, tu tratas disso. Mas Mateus simplesmente pegou na mão do Omega, sim. Mateus, eu trato disso. Mateus lembrou-se subitamente de que, depois de um Alfa e outro Alfa estarem juntos, parecem chamar os seus familiares de marido e mulher. Então, o Alfa inclinou-se e beijou o canto dos lábios de Lucas. Então, posso chamar-te esposa a partir de agora. Lucas. Espera. Isto está a ir rápido demais. Sem esperar pela resposta de Lucas, Mateus continuou. Querida, há papas a aquecer na panela. Acabei de acordar e tentei de acordo com o tutorial. Falhei 2 vezes, mas no final ficou muito bom. Queres experimentar? O Lucas levantou-se atordoado e comeu as papas. Mateus, querido, como estás? Os olhos de Mateus brilharam como os de um cão de grande porte. Mateus tinha planeado ficar em casa com o seu Omega. Afinal, tinham acabado de ser marcados temporariamente, e os Omegas precisavam do conforto de um Alfa. Inesperadamente, recebeu uma chamada do seu assistente nessa tarde, exigindo que fosse ao escritório em cima da hora. Antes de sair, Mateus abotou a gravata enquanto se preparava para ir para o escritório. A família do meu companheiro telefona-lhe todas as noites, pedindo-lhe para vir jantar a casa. Lucas, ainda a descansar, respondeu preguiçosamente, sim. Mateus, sim, todas as noites. Lucas. Lucas, percebido. Mateus, todas as noites. Capítulo 5, calma. Quando Mateus chegou ao escritório, o seu companheiro tinha acabado de regressar de casa. Mateus olhou para o fato, desabotoou o casaco e pendurou-o atrás da cadeira. Alfa pensou por um momento, depois desabotoou as mangas e arregaçou-as. O sócio entrou, apenas para ver Mateus com os braços expostos. Sócio. Mas o sócio limitou-se a olhá-lo, voltando a atenção para o trabalho do dia. O sócio sentou-se em frente a Mateus, rodou na cadeira e discutiu um projeto recente. Mas enquanto discutiam o projeto, fosse imaginação do sócio ou não, o braço de Mateus balançava diante dos seus olhos. Cada vez que balançava, Mateus tossia. Sócio, a família já também está de olho neste projeto. Mateus estendeu a mão para os documentos, acenando com o braço. O sócio ignorou e continuou com o assunto. Parceiro, mas as informações da família já não são definitivamente tão completas como as nossas. Penso que o nosso próximo passo poderá ser. Antes de terminar, Mateus devolveu os documentos e voltou a agitar o braço. Mateus, parceiro. Por fim, o parceiro não conseguiu evitar olhar para o braço de Mateus, notando apenas uma ligeira vermelhidão na parte inferior interna do braço do Alfa. Parceiro, o que se passa com o seu braço? Mateus, está tudo bem, está tudo bem. Parceiro, Quando o parceiro parou de perguntar, Mateus aproximou casualmente o pulso para mostrar ao parceiro. A minha família estava carente ontem à noite, por isso coceio. Parceiro. Mateus, os vossos familiares são assim tão carentes? Parceiro. Mateus saiu finalmente, sentindo-se satisfeito. Nessa noite, o Mateus estava numa reunião. Ao contrário do seu habitual trabalho focado, Mateus tinha um telefone à sua direita. O tempo passou, e Mateus passou de verificar o telefone de meia em meia hora para de 10 em 10 minutos e, finalmente, de 2 em 2 ou de 3 em 3 minutos. Eram 21h30, o céu estava escuro e começou a cair uma chuva miudinha, mas o telefone do CEO manteve-se silencioso. A reunião terminou e o grupo de pessoas foi-se retirando aos poucos. O telefone do sócio tocou à hora marcada. Mateus fingiu um olhar casual, mas os seus ouvidos já estavam atentos. Sócio, olá. Não ficou claro o que a outra pessoa disse. Sócio, bom rapaz, estou quase a sair do trabalho, querido. Sócio, está a chover um bocadinho. Queres apanhar-me? Eu espero. O sócio foi até à esquina para fazer outra chamada. Quando voltou ao gabinete de Mateus, deparou-se com o Alfa a olhar para o telefone com uma expressão séria. Sócio, Mateus, ainda não saíste do trabalho? Mateus, não está a chover. Mateus, eu também estou à espera do meu bebê. Parceiro. Mateus, o meu bebê prometeu ligar-me. Mateus, assim como o teu bebê prometeu ir buscar-te. Mateus segurou o telefone e repetiu com seriedade, o meu Omega também me prometeu. Mateus mudou o telefone para o mostrador das horas e observou o ponteiro dos minutos no temporizador.
A cada volta do ponteiro dos minutos, os olhos do Alfa turvavam-se um pouco. O companheiro já tinha saído, mas Mateus continuava a olhá-lo com desejo lá de cima. Só depois de as luzes traseiras do outro carro terem desaparecido à chuva é que o Alfa desviou o olhar. O ponteiro dos minutos continuou a girar. Um círculo. 2 círculos. 3 círculos. Ainda mais longe, o período de cio de Lucas ainda não tinha passado. Desde que Mateus saiu para o trabalho, o Ômega não estava muito animado. Afinal, tinham acabado de ser marcados temporariamente, e os Ômegas tendem a ser um pouco dependentes dos seus alfas. Sim, não era Lucas quem dependia de Mateus, mas sim a dependência instintiva de um Ômega das feromonas do alfa. Não tinha nada a ver com amor, era simplesmente um processo fisiológico normal. À tarde, o Lucas deitou-se por uns momentos. Quando voltou a abrir os olhos, já eram 21h30. Lucas estava prestes a verificar o telemóvel quando, de repente, se lembrou do que Mateus tinha dito antes de sair. Todas as noites. Ligando. Ele está a insinuar-lhe algo. O Lucas não conseguia entender. Estavam num casamento arranjado, e ligar tão tarde da noite não era apropriado. Não se tinha apercebido naquela manhã, mas depois de descansar, recuperou a razão. Tal como tinha analisado antes, ambos estavam sob a influência de feromonas. E as palavras de Mateus, como "eu assumo a responsabilidade e ligo", eram certamente um sinal disso. Mas, lembrando-se das repetidas instruções que Mateus lhe dera antes de sair, Lucas ainda abriu o marcador. Às 21h52 e 34 segundos, quando Mateus estava prestes a encarar o temporizador até que este começasse a vibrar, o seu telefone finalmente acendeu e começou a vibrar. O telefone tocou apenas um segundo antes de o Alfa atender. "Estás com frio?" Ele tinha-se acalmado. O Lucas queria perguntar. "Bebê?" O Mateus gritou. "Com frio?" "Não estou." "Obrigado pela preocupação, bebê." Os olhos de Mateus brilharam. "Eu sabia que ias ligar." "Mateus, estou à tua espera há séculos." Capítulo 6. Era isso mesmo. Quando saíram do edifício, os funcionários já tinham saído. Mateus estava ocupado desde a tarde e não tivera tempo para comer. À espera da chamada do Lucas, não conseguia parar de pensar nos deliciosos bolinhos feitos pelo Ômega. O segurança à porta estava a mexer nas chaves quando viu Mateus a descer as escadas apressadamente. O segurança perguntou: "Mateus, a sua empresa não costuma permitir horas extra?" "Mateus, hoje é uma exceção." O segurança não fez mais perguntas. Bocejou e voltou a olhar para o telemóvel. Mateus tossiu secamente, apontou para o relógio e depois para o telemóvel. "Mateus, Mateus, devia ter feito horas extra hoje, mas a minha família continua a incentivar-me a ir para casa." Agente de segurança. Lembrava-se de não ter perguntado o motivo detalhado, não é? O segurança ainda estava a pensar quando Mateus perguntou: "Não vais para casa?" A preocupação de Mateus surgiu do nada, e o segurança ficou um pouco confuso, mas explicou seriamente: "É a minha vez de trabalhar no turno da noite hoje." Os olhos de Mateus brilharam de preocupação. "É tão tarde e ainda estás a trabalhar sozinho no turno da noite? A tua família não te está a incentivar a ir para casa?" O segurança pensou por um momento, depois apontou para a lancheira térmica na sua secretária e para o telemóvel: "A minha família acabou de me enviar uns bolinhos." Agente de segurança: "Estão recheados com courgette e ovos." "Deliciosos." O segurança fez sinal de positivo. O segurança disse: "Mateus, já comeste?" Depois de um dia agitado, a andar de um lado para o outro dezenas de vezes, com fome no escritório, à espera de uma chamada da família, e, por fim, sem comer nada, o Mateus disse: "Não." Era pouco depois das 10h15 quando Mateus chegou a casa. A viagem habitual de meia hora do Alfa tinha sido reduzida para 15 minutos. Antes de Mateus chegar, uma voz chamou da porta: "Querida, voltei." Lucas desceu as escadas, com as orelhas avermelhadas. Não sabia dizer se era de nervosismo ou de vergonha, mas a sua voz era seca: "Não me chames querida." "Mateus, hã?" O Mateus não entendeu. Tirou o relógio e olhou para o seu Ômega: "Isso significa que só te posso chamar esposa." Mateus pensou por um momento, juntou as suas coisas e saiu rapidamente. Lucas, à distância, não ouviu as palavras de Mateus com clareza e começava a interrogar-se. No momento seguinte, viu o Alfa repetir as suas instruções de chegada. Mais uma vez, a voz do Alfa chegou até ele, mas desta vez, o Alfa usou um nome diferente. Mateus abriu a porta: "Querida, cheguei." O Mateus pensou simplesmente. Mesmo que fosse um casamento, Lucas não deixava de ser o seu Ômega. Como um Alfa, diante do seu Ômega, claro, tudo o que o Ômega dissesse era dele. Mateus arrumou as suas coisas obedientemente e olhou para o seu Ômega, a sua expressão como se dissesse: "Olha como sou obediente, não me vais mesmo elogiar." Então, virou-se para Lucas: "Querida, está tudo bem? Posso entrar?" Lucas baixou os olhos, o pânico a regressar. Os lábios de Lucas entreabriram-se,
querendo dizer que palavras como querida e bebê deveriam ser reservadas apenas para aqueles que ele realmente amava, eram apenas um casamento, e ele não podia chamá-los tão casualmente. Só de pensar nisso, Lucas sentiu-se estranhamente deprimido. Lucas pensou um pouco, mas não conseguiu encontrar uma razão para a sua depressão. Afinal, ele e Mateus não estavam realmente juntos. Passado um momento, Lucas disse: "Chamem-me apenas pelo meu nome." Mateus estava completamente alheio aos pensamentos de Lucas, ainda mergulhado na alegria do seu Omega a insistir para que regressasse a casa. Mas como a palavra da esposa era sua, Mateus assentiu e concordou: "Ok, querida." Lucas. Mateus coçou a cabeça, um pouco magoado. "Desculpa, querida, estou apenas a desabafar." Mateus: "Querida, chamar pelo meu nome, não estou muito familiarizado com isso." Lucas. Ele estava agitado. Tinham passado meses desde o casamento, e ele e Mateus viviam em completa reclusão. Mas depois, um súbito início de ciúme destruiu tudo isto. Parecia que algo estava prestes a correr mal. O Mateus trocou os sapatos, tirou o relógio e foi logo para a casa de banho. Ao sair, viu o seu Omega, perdido em pensamentos. A marcação temporária ainda estava ativa, mas as feromonas do Omega tinham diminuído um pouco. Mateus aproximou-se e envolveu silenciosamente o seu Omega com feromonas. O Mateus ficou discretamente satisfeito. E então se o segurança tem bolinhos? Ele tem um Omega. O seu Omega até liga para o incentivar a voltar para casa. Ele não tem de trabalhar sozinho no turno da noite. Ah, e o seu Omega também sabe fazer bolos deliciosos. A ideia dos bolos fez com que o estômago de Mateus, que não tinha comido durante toda a tarde, se queixasse rapidamente. Mateus olhou em redor, expectante, apenas para ver uma cozinha impecavelmente limpa e um frigorífico sem restos. E, nada de bolos. Mateus. Mateus voltou a sentar-se ao lado de Lucas, parecendo um cão lamentável. "Querido, ainda não comi." Lucas sentiu uma fisgada no pelo do cão, debatendo-se com a questão de como lhe chamar, e respondeu casualmente: "Ah." O Lucas tinha realmente comido, mas se não se tivesse lembrado dos repetidos apelos do seu alfa para o chamar, já teria adormecido. Mateus aguçou os ouvidos ao ouvir o regresso de Lucas. De acordo com o guião padrão, Lucas deveria ter dito: "Então, o que é que queres comer?" "Eu preparo-te." Mas Mateus esperou e esperou, mas Lucas não continuou. "Mateus, tu, não tens mais nada para dizer." "Lucas." O Lucas não entendeu. "O quê?" Lucas pensou por um momento e depois respondeu timidamente: "Já comi." Vendo que Mateus ainda parecia insatisfeito, Lucas presumiu que não tinha dado pormenores. Recordando os cumprimentos educados durante o primeiro encontro, Lucas relatou honestamente: "A tia fez papas de marisco, omelete de camarão com ovo, filete de peixe com cebolinho, quiabos picados com alho." Gargarrote. O estômago de um certo CEO voltou a roncar. Lucas. Mateus. O Mateus estava praticamente a fechar-se. O CEO, angustiado, inclinou-se para mais perto de Lucas, aninhando o cabelo no pescoço do Omega. "Mateus, querido, estou com tanta fome." Lucas, sentindo cócegas, riu-se, interrompendo os movimentos do Alfa. "Não, não te mexas." Lucas, que tal ires lá comer e comer agora?" Mateus abanou a cabeça e não se mexeu. O Alfa abraçou o seu Omega com força, a voz baixa e fraca, como se estivesse realmente faminto e magoado. Quando hoje saí do trabalho, o Tiago estava à porta a comer bolinhos. "Mateus, o Tiago disse que a família dele fez." "Mateus, mas eu não tenho inveja. A minha família sabe fazer bolos." Mateus pestanejou e olhou para Lucas. "Querido, não tenho razão." Capítulo 7. Sair a qualquer hora. Lucas, sob o olhar de cãozinho de um certo CEO, entrou na cozinha e, sem grande vontade, preparou uma taça de massa. Lucas já estava parado perto do forno, procurando instintivamente um coador e um batedor. A meio do caminho, percebeu que não tinha nada disso em casa. Finalmente, sob o olhar de pena de Mateus, Lucas pescou meio punhado de massa e alguns legumes do armário. "Lucas. Que tal isto?" "Isto." A voz do Omega estava seca e um pouco envergonhada. A tia tinha acabado hoje de fazer uma limpeza completa, como nenhum dos dois cozinhava em casa, tratou da cozinha e do frigorífico. Como diz o ditado, um bom cozinheiro não cozinha sem arroz, Mateus assentiu. Lucas deveria estar a cozinhar, mas, na realidade, os dois estavam a trabalhar juntos. O Lucas desbloqueou o iPad e seguiu as instruções passo a passo, enquanto Mateus lavava obedientemente os dois legumes. Quando Lucas terminou, a água a ferver na panela começou a borbulhar. O vapor estava um pouco escaldante. Mateus observou por um momento, depois empurrou Lucas para fora e amarrou-lhe o avental. Colocou o macarrão lá dentro, rodando na água a ferver. Segurando uma colher numa mão e sal na outra, Mateus provou um pedaço e adicionou mais sal. Deu outra dentada e adicionou mais sal. Assim, deu uma dentada e adicionou um pouco de sal.
Lucas também estava a cozinhar com alguém pela primeira vez e estava perdido em pensamentos quando ouviu Mateus murmurar confuso: "Querida, este sal está fora de prazo." O Lucas disse: "Ah?" e dirigiu-se ao sal, examinando cuidadosamente a data de produção e a data de validade. Lucas: "Não, diz que são 3 anos." Lucas apontou para o número no canto inferior direito da embalagem. Mateus também ficou intrigado: "Então por que é que está sem sabor?" Lucas viu Mateus estalar os lábios e continuar o seu trabalho, juntando meia colher de sal à panela. Então, Mateus sentiu o sabor da sopa na mão, que provavelmente nunca tinha sido colocada na panela desde a primeira colherada. "Mateus, está mesmo sem sabor." Lucas olhou para Mateus, sem saber se devia dizer alguma coisa ou não. "Mateus, querido, o que é que se passa contigo?" "Lucas, estavas a provar a sopa, desta colher." Lucas enfatizou: "desta colher." "Mateus, tem outra colher." "Lucas, há a possibilidade." Lucas fez uma pausa, olhando para o ainda perplexo Mateus. Depois de juntar o sal, é preciso mexer, pegar numa nova colher de sopa e provar de novo. "Lucas, o que achas?" Mateus. No final, não conseguiram mesmo comer. O Mateus, frustrado, cozinhou os poucos legumes que ainda não tinha comido. Claro, Lucas finalmente encomendou comida para levar. Pediu bolinhos, novamente, recheados com courgette. Depois de a comida chegar, Lucas subiu as escadas. Já era tarde e, depois de comer, o Mateus voltou para o quarto. Viveram sempre separados, exceto pelo inesperado período de cio. Depois de marcar temporariamente o local, Lucas também voltou para o quarto. Lucas ainda carregava as feromonas do alfa. Os alfas são criaturas muito territoriais, pelo que as feromonas de Lucas transmitem uma sensação de possessividade. As feromonas de Mateus também o afetaram, como evidenciado pelos pensamentos aleatórios que Lucas estava a ter naquele momento. Mas não pareciam ser apenas as feromonas. O que mais poderia ser? Lucas sentou-se na beira da cama por um momento, suspirou e tirou o aromatizador de feromonas da gaveta. Lucas não sabia o que Mateus queria dizer. Afinal, estavam apenas a casar. Antes do casamento, nem se conheciam. Será que Mateus estava a fazer isso só por causa das feromonas? Perguntou-se Lucas. Só de pensar nisso, Lucas sentiu-se um pouco triste, embora parecesse que era assim que devia ser. Talvez a cena deles a cozinharem juntos naquele momento lembrasse tanto a sua casa que o enganou, fazendo-o pensar que estava em casa. O quarto de Lucas era geralmente proibido a estranhos, incluindo Mateus, que nunca tinha estado no quarto de Lucas. Durante a marcação temporária, Lucas estava inicialmente no sofá da sala, mas depois foi carregado para o quarto por Mateus. Mas se Mateus visse o quarto de Lucas, também ficaria surpreendido. Porque o quarto do Lucas parecia mais um hotel do que um quarto. Os artigos de higiene pessoal estavam cuidadosamente dispostos em pequenas amostras, como se estivessem prontos para serem descartados e deixados a qualquer momento. O mesmo acontecia com o armário. A maioria dos compartimentos estava vazia, exceto algumas das roupas recentes de Lucas. A sua mala estava ao lado do armário, pronta para o seu dono. O quarto estava desprovido de qualquer mobiliário elaborado. Para além do próprio Lucas, quase não havia vestígios dele. Lucas olhou em redor e, de repente, pensou no cão grande aninhado no seu pescoço. Sem motivo aparente, Lucas sentiu uma pontada de culpa. Assim que Lucas fechou os olhos, querendo descansar, ouviu-se uma batida repentina e ordenada à porta. A voz de Mateus soou abafada pela porta. "Querida, posso entrar?" Mateus: "Querida, acho que o meu período de sustentabilidade está a chegar." Capítulo 8. Conspirando. Lucas sentou-se na cama, assustado, e a sua primeira reação foi olhar em redor do seu quarto, agora vazio. Quanto ao casamento, era apenas isso, um casamento. O Omega não considerava esta aldeia o seu lar. Isto parecera perfeitamente normal para Lucas no passado, mas agora. Uma batida à porta interrompeu os pensamentos de Lucas. Mateus ficou parado por momentos, abraçado à almofada, o desconforto regressando. Ele não tinha mentido, ele e o Lucas eram bastante compatíveis. Embora a marcação temporária tivesse a intenção de acalmar Lucas, a mistura de feromonas também tinha antecipado o período de suscetibilidade do alfa. O alfa, que estivera encostado à porta, estava agora ali com a sombra esticada, com um ar bastante desamparado. Como Lucas não respondeu, Mateus voltou a bater. "Mateus, esposa." A voz do alfa, através da porta e abafada pelo seu período menstrual sensível, despertou aquela sensação estranha no coração de Lucas. Lucas estendeu a mão e tocou com as glândulas na nuca, mas tudo estava normal. As glândulas não estavam quentes nem formigavam, e as suas feromonas estavam bem disfarçadas. Isso significava que não estava no cio ômega, então porque queria abraçar o alfa. Estranho, pensou Lucas, olhando para a sua própria mão. Será que os feromonas teriam realmente uma influência tão forte sobre um alfa e um ômega? Mateus praticamente encostou o ouvido à porta, atento a qualquer movimento. Após um breve silêncio, Lucas conteve a mão para não se mexer para o abraço. "Tu, não preparaste nenhum supressor?"
Lucas esperou, mas em vez de receber uma resposta de Mateus, ouviu um gemido abafado vindo dele através da porta. Como se estivesse a reprimir uma dor imensa, o gemido abafado foi silencioso, durando apenas 1 ou 2 segundos, mas mudou instantaneamente a expressão de Lucas. Mateus. As suas lutas com "é só um casamento" foram instantaneamente esquecidas. O Lucas abriu a porta. O que se passa consigo? Onde se sente? Lucas ia perguntar mais, mas o Alfa puxou-o para um abraço. A mão de Mateus, apoiada nas costas de Lucas, passou discretamente pelo ecrã do telemóvel, e este fechou alegremente o ficheiro de gravação, gemido doloroso, 001. Há uma hora, o Alfa percebeu que algo estava errado e enviou uma mensagem ao parceiro. Mateus, vou tirar folga amanhã para recuperar os meus supressores. Parceiro, ainda está a tomar supressores. Parceiro, Mateus. Não está. Parceiro, tenho uma esposa. Este foi o primeiro chat. Meia hora depois, Mateus enviou outra mensagem. Mateus, a tua mulher conforta-te. Mateus, ela estará ao seu lado durante o seu período vulnerável. O parceiro demorou um pouco a responder desta vez. Passados cerca de 10 minutos, o parceiro adicionou Mateus diretamente a um chat de grupo. Nome do chat de grupo: Grupo de Investigação sobre o Dilema e as Contramedidas enfrentadas pelos Alfas na conquista do coração dos Ômegas no contexto do casamento. Mateus. Presidente A, bem-vindo, novato. Presidente B, bem-vindo, novato mais um. Presidente C, veja os ficheiros do grupo para os materiais de aprendizagem. Confuso, Mateus clicou nos ficheiros do grupo, apenas para ver um guia para as táticas auto-infligidas, 108 maneiras de treinar um alfa do chá verde, um código de moralidade, parte 1, obrigatório. Mateus. Mateus exclamou, encontrei ouro. O processo de aprendizagem decorreu rapidamente, mas Mateus compreendeu a importância de integrar a teoria na prática. Seguindo o lema, se a montanha não vier até mim, eu irei até ela, embarcou numa nova viagem rumo à felicidade. De volta ao presente, Mateus abraçou o seu Ômega com força. Querida, abraçar-te faz-me sentir melhor. Mateus, querida, preciso tanto de ti. As orelhas de Lucas coraram novamente. Tu, não digas disparates. Mateus, estou a dizer a verdade. A minha mulher é importante para mim. Isto não era algo que ele aprendera num tutorial, era como o seu pai sempre ensinara ao pequeno Mateus. Mateus ainda segurava a almofada na mão. O Alfa levantou e gesticulou para Lucas. Então, querida, posso dormir contigo? Lucas hesitou novamente, mas... Mateus olhou para o Ômega, que parecia hesitar em falar. Querida, é inconveniente. Mateus, está bem se não dormirmos juntos. Mateus, querida, posso dormir no chão. Mateus, desde que eu possa estar ao teu lado, tudo bem. Capítulo 9. Corrida de mão dupla. Lucas teve, de repente, a ilusão de que a sua tolerância por Mateus, o seu parceiro, era como água numa esponja, aperta-a e ela recuará sempre. Enquanto Mateus o segurava com força nos braços, Lucas quis instintivamente afastar-se. É apenas um casamento. É apenas um casamento. É apenas um casamento. Lucas repetia para si mesmo vezes sem conta, mas estavam demasiado próximos, os batimentos cardíacos tão intensos, que gradualmente abafavam as 4 palavras que Lucas enfatizava vezes sem conta. Querido, por favor, perguntou Mateus. Tão perto que Lucas quase conseguia ouvir as vibrações do peito de Mateus. Feromonas com aroma a laranja enrolavam-se suavemente nas pontas dos dedos de Lucas, mas, como se temessem a antipatia de Lucas, ousavam apenas permanecer neles. Mateus, querido. O Lucas pensou num vídeo que já tinha visto há muito tempo. O protagonista era um cãozinho bem comportado, segurando a trela na boca, pedindo ao dono que lhe tocasse. Um pouco patético. As pontas dos dedos de Lucas curvaram-se. Só por uma noite. Ok. Mateus concordou, abraçando alegremente a almofada. Espera aí. Lucas queria dizer, espera aí, eu vou limpar, mas Mateus claramente não queria esperar mais. Antes que Lucas pudesse terminar, a porta do quarto foi subitamente aberta por Mateus. No momento seguinte, o ar encheu-se de silêncio. Mateus pestanejou, em dúvida, agarrando a almofada. Depois, segurando novamente, saiu, olhando para Lucas parado perto da porta. Tinha a certeza de que aquele era o quarto do seu Ômega. Mas, porquê? Parecia que nunca ninguém tinha vivido ali. A TV ainda estava com a capa protetora, assim como o sofá. A cômoda ao lado da cama tinha algo em cima. Mateus olhou e viu que eram produtos de higiene pessoal descartáveis, os mesmos que utilizava no hotel. O único resquício de vida era a cama, mas estava coberta apenas com lençóis. O quarto parecia frio e vazio. Lucas sentia-se agora um pouco culpado. Embora não tivesse descoberto o motivo da culpa, explicou, acabei de limpar, por isso pode parecer um pouco vazio. Mateus olhou para Lucas, sem saber se acreditava nele ou não. A mão que segurava a de Lucas soltou-se. Lucas fechou os olhos, sentindo-se estranhamente triste.
Não sentira qualquer desconforto quando Mateus lhe segurou o pulso antes, mas agora que Mateus o soltara, de repente sentiu uma sensação de ardor onde o alfa o tocara. O calor deixou-o ainda mais angustiado. Acabou de limpar. Lucas demorou muito tempo a ouvir Mateus perguntar. O Lucas não sabia como responder. Lucas sentiu vontade de desistir de si mesmo. Desculpe, como pode ver, estava com vontade de ir embora a qualquer momento. Lucas queria dizer que lhe apetecia ir embora a qualquer momento, queria dizer a Mateus para o deixar em paz, que um casamento é apenas um casamento, e para não voltar a dar-lhe a impressão errada. Lucas olhou para os seus próprios sapatos. Estava claramente apenas a constatar um facto, mas desta vez, sem motivo aparente, sentiu um aperto no estômago, uma acidez entupiu-lhe o nariz e os olhos encheram-se de lágrimas. No momento em que Lucas se sentia angustiado, Mateus puxou a mão para trás. As orelhas do alfa coraram ligeiramente. Querida, também tive saudades tuas. Os olhos do Lucas encheram-se de lágrimas. Mateus, querida, tens estado a fazer as malas este tempo todo. Estás a planear mudar-te comigo. As coisas do seu Omega estão tão organizadas que ele deve estar pronto para viver com ele a qualquer momento, assim como tem sempre a sua própria almofada pronta para o Lucas. Assim vão para os dois lados. Mateus, querida, estou tão feliz. O Lucas ficou ainda mais confuso. Quando ele disse, tenho saudades tuas. Na verdade, o próprio Lucas não se apercebeu que a sua voz estava trêmula e suave quando disse, vai-te embora. Não foi uma despedida racional, mas antes um misto de relutância e tristeza. Mateus não ouviu tudo, captando apenas vagamente algumas sílabas. Sim, eu tenho saudades da Eli. Embora Li seja diferente de Ni, não interessa. Mateus acredita que, quando as pessoas estão nervosas, é normal confundirem-se laterais e nasais. Algumas pessoas confundem mesmo sons planos e retroflexos. Não importa. O importante era, então o seu Omega estava a fazer as malas porque tinha saudades dele. Então o seu Omega também queria viver com ele. Os Omegas são tão adoráveis, e a sua família é tão carente. O Mateus pensou que, como alfa, deveria tomar a iniciativa. E assim, no momento seguinte. Enquanto Lucas observava em silêncio, atordoado, o alfa puxou rapidamente a mala perfeitamente portátil de Lucas, arrumou a ele próprio e levou-a de volta para o seu quarto. Tanta rapidez e eficácia foram tão grandes que, quando Lucas recuperou a consciência, já estava parada à porta do quarto de Mateus. Mateus fez a sua cama e sentou-se calorosamente, cumprimentando Lucas à porta. Querido, entra. Capítulo 10. O aconchego do lar. O entusiasmo de Mateus era tão intenso que Lucas hesitou, hesitando um pouco. Lucas começou a considerar a possibilidade de levar a bagagem de volta agora, mas antes mesmo de pensar por 2 segundos, Mateus já tinha dado 5 palmadinhas na cama. Mateus, esposa. Mateus continuou sentado na cama e a acenar a Lucas, esposa, esposa. Lucas. Finalmente, incapaz de recusar a oferta, Lucas entrou. Ao entrar no quarto, Lucas apercebeu-se do absurdo do que tinha acontecido naquela noite. Ele está a viver com Mateus. Embora já estivessem casados e tivessem uma relação agradável, viver juntos era perfeitamente normal, até considerado natural. Mas este era apenas um casamento arranjado. No círculo de Lucas, os casamentos arranjados eram comuns, mas poucos duravam. Pelo contrário, os casamentos arranjados conduziam frequentemente a ressentimentos e a uma vida de separação. E se um dos parceiros de um casamento arranjado desenvolvesse sentimentos pelo outro, o resultado só poderia ser ainda mais trágico. Lucas não queria isso, por isso, desde o início, disse a si mesmo que era apenas um casamento arranjado. Lucas admitiu que sempre foi um pouco pessimista em relação ao amor, quanto mais iniciar uma relação com estranhos. O seu casamento com Mateus era um contrato, uma mera formalidade. O tempo que passariam juntos não duraria muito tempo, terminaria em poucos anos. Quando o contrato expirasse, acabariam por seguir caminhos separados. Se o Mateus não o tivesse segurado daquela maneira. Ainda agora, depois de Lucas entrar no quarto, antes que pudesse reagir, o alfa pegou-lhe nos braços. Os alfas já são suscetíveis, e Lucas sentiu uma onda de calor vinda do corpo de Mateus, o seu coração envolvido por uma onda de calor. Lucas assustou-se. Mateus agiu sem pedir, dando palmadas nas costas do Omega para o confortar. Querida, deixa-me abraçar-te um bocadinho, está bem. Mateus, só um bocadinho. Mateus, querida. Lucas. Está bem. Querida, podes colocar aqui as coisas que não usas com frequência. Mateus segurou-a por um momento, com o olhar fixo na mala de Lucas. Mateus encarou a mala solitária, um pensamento veio-lhe à mente. Passado um momento, saiu da cama e arrumou o armário do quarto. Mateus virou-se para Lucas e disse, põe as coisas menos usadas da minha mulher aqui, as minhas ali no meio para as coisas que ambos usamos com frequência. Mateus, querida, o que achas? Lucas não tinha muito para começar, por isso não via razão para se opor, por isso assentiu. Mateus animou-se subitamente, lembrando-se do seu estudo teórico anterior, como alfa, deve fazer com que o seu ômega se sinta em casa, não importa onde esteja.
Certo de Código de Moralidade Alfa, parte 1, obrigatório. Mateus, já percebi. Não adianta colocar as coisas numa mala quando chega a casa. Mateus saiu rapidamente da cama e, após obter a autorização de Lucas, abriu-lhe a mala, ansiosamente. Quando encontrou os produtos de higiene pessoal, Mateus parou por um segundo, olhando para a pequena amostra que tinha na mão, mas o Alfa não se mexeu. Mateus, sorrindo, colocou os artigos de higiene de Lucas ao lado dos seus, separando-os do maior para o mais pequeno. As roupas estavam separadas, mas Mateus entrelaçara silenciosamente as suas feromonas em torno delas. A mala esvaziou-se lentamente e, quando Lucas recuperou a razão, os seus pertences já tinham sido cuidadosamente arrumados por Mateus. Os limites claros entre eles foram quebrados, e a troca de necessidades diárias tornou-se outra espécie de tu em mim, eu em ti. Querida, já acabei. Mateus hesitou por um segundo, sem saber se as suas ações eram calorosas e afetuosas. Quando o ar quente roçou o rosto de Lucas, trazendo um toque de calor, Mateus finalmente assentiu, satisfeito. Lucas sentiu que deveria estar mais feliz, não fossem os escaldantes 37 graus Celsius. O ar quente soprava diretamente para Lucas e, já no calor, começou logo a suar ligeiramente. Mateus, querida, sente o aconchego de casa. Lucas, muito quente. Lucas, não só calor, como sinto o calor de casa. Lucas, desculpe, vive na montanha flamejante. Mateus. O jato de ar quente do ar-condicionado durou menos de 5 minutos até voltar a ser ar frio. Lucas, já sensível ao calor, suava em poucos minutos. O banho anterior tinha sido desperdiçado. Lucas pegou no seu outro pijama e, como era de esperar, descobriu que estava coberto de feromonas com aroma laranja. Era enjoativamente doce, mas Lucas não o achou muito ofensivo. Na verdade, era um pouco reconfortante. Capítulo 11, sob controlo. Na manhã seguinte, às 6 horas, o Lucas acordou num abraço algo firme. O Alfa colocou uma mão na cintura de Lucas e acariciou-lhe a cabeça com a outra. Dormir mais um pouco. Na noite anterior, depois de terem acabado de se lavar e terem ficado um pouco, já era bastante tarde. E como o Mateus tinha tirado mais um dia de folga, dormiram a noite toda. Mateus levantou a mão para proteger os olhos de Lucas, tapando a luz do sol que entrava pelas frinchas das cortinas. O Lucas cochilou novamente. Mateus tinha ligado o aquecedor na noite anterior e, embora tenha sido apenas por alguns minutos, era verão e ambos suaram bastante. Depois de Lucas terminar o banho, pegou no seu livro habitual. O som da água a correr na casa de banho perturbou-o. O texto, que geralmente acalmava a sua mente, parecia estar sob algum tipo de feitiço. Lucas não conseguia concentrar-se em ler uma única palavra. As feromonas alaranjadas no quarto tornaram-se mais fortes, misturando-se com a umidade da névoa que se espalhava da casa de banho. Lucas fechou o livro, sentindo-se inquieto. Lucas sabia que o seu humor invulgar era provavelmente influenciado por Mateus. Ele e Mateus tinham uma marca temporária, entre alfas e ômegas que tinham sido temporariamente marcados, as emoções podiam ser frequentemente transmitidas e influenciadas. Por outras palavras, quem estava chateado naquele momento era provavelmente Mateus. Na verdade, não era apenas uma chatice, mas também um calor e uma saudade sem fim. Lucas quis, de repente, escapar novamente, para longe dali, para longe do alfa. Ele sabia o quão perigoso era para um ômega estar no mesmo ambiente que um alfa, especialmente um prestes a entrar num período vulnerável. Mesmo que ele e o Mateus tivessem uma marca temporária, mesmo que fossem casados, mas... Lucas admitiu que, naquele momento, ainda se sentia inquieto. O alfa estava debaixo do chuveiro, a ajustar a temperatura da água para a mais baixa. Era claro que tinha entrado na sua fase suscetível. Uma voz no seu coração dizia-lhe, o teu ômega está do lado de fora da porta. Podes marcá-lo, até mesmo, possuí-lo completamente. Os olhos do alfa escureceram gradualmente num tom carmesim. Os seus braços, musculados e tonificados, agarravam a maçaneta, prontos para a empurrar. Mas, quando estava prestes a abrir a porta, o Mateus avistou os artigos de higiene pessoal dispostos do maior para o mais pequeno no lavatório. Eram aquelas coisinhas. As veias nas costas da mão do alfa saltaram. Suspirou, depois largou abruptamente a maçaneta e voltou para debaixo da água fria. A água estava aberta no máximo, a água fria a atingir a sua pele em chamas. O alfa sentia-se como se estivesse num mundo de gelo e fogo. De um lado, havia um rugido escaldante, quase fervente, e do outro, uma frieza e uma sanidade mental precárias. Meia hora depois. O alfa colocou o protetor de picadas. Baixou a cabeça, com a voz um pouco rouca devido à sua fase suscetível, esposa. Lucas sentiu a onda de feromonas de Mateus e, instintivamente, quis recuar. Mateus, no entanto, foi o primeiro a recuar. O alfa levantou as mãos, ficando a 5 metros de Lucas de forma pouco ameaçadora. Querida, eu não te vou absolutamente magoar. Lucas ficou atordoado, observando a condição atual do alfa. O bloqueador de picadas era um pouco pequeno, deixando marcas vermelhas na cara do alfa. O alfa moveu-se cautelosamente, aproximando-se lentamente.
Lucas podia sentir uma mudança nas feromonas no ar. Em vez de agressivos, pareciam um cobertor quente, como algodão, a envolver Lucas suavemente. Mateus fez o possível para o acalmar. Mateus disse: confia em mim, ok? De alguma forma, a ansiedade de Lucas foi atenuada. Lucas assentiu, libertando lentamente as suas feromonas calmantes. O resto da noite decorreu em silêncio. Mateus estava inicialmente desconfortável e, enquanto abraçava Lucas, inclinava-se inconscientemente em direção às glândulas do ômega. Mas, por causa do bloqueador de dentadas, o Alfa só conseguia acariciar suavemente o pescoço de Lucas. O hálito de Mateus era quente, pairando sob o lóbulo da orelha de Lucas. O bloqueador de dentadas era feito de metal e, por vezes, roçava no pescoço de Lucas. Era suposto ser frio, mas Lucas sentia que estava quente e contraía-se incontrolavelmente. Mateus achou que tinha assustado Lucas. Querido, desculpa. O Alfa, que tinha mais de 1,50 metros de altura, não se atreveu a mexer. De imediato se comportou e obedeceu, embora ainda um pouco magoado. Querido, eu não me consigo controlar minimamente. Mateus, mas eu vou conseguir controlar-me com certeza. Mateus, querido, não tenhas medo. O Lucas cantarolou baixinho. Como Mateus tinha dito, simplesmente abraçou Lucas. Mais tarde, nessa noite, Mateus tomou vários banhos frios até que as feromonas se acalmaram. Só então retirou o tapa-mordidas, aplicou um supressor em si próprio e inclinou-se para beijar Lucas nos lábios. O Lucas estava mesmo sonolento, por isso não respondeu e rolou para o lado. O Alfa soltou então, chutando o cobertor de Lucas para debaixo da cama e aconchegando no seu. Ele dormiu a noite toda. Capítulo 12. Admissão efetiva. Quando Lucas acordou completamente, Mateus tinha desaparecido. O Lucas estava enrolado na manta do Alfa, inevitavelmente manchado com as feromonas do Alfa. A doçura da laranja impregnava o corpo do seu Ômega. Tudo estava a girar fora de controlo. Estranhamente, Lucas não pareceu importar-se. Após uma breve pausa, Lucas preparou-se para sair da cama e lavar-se. No entanto, procurou no lavatório durante muito tempo, mas não conseguiu encontrar a sua amostra de pasta de dentes. Ao lado, estava um tubo de pasta de dentes fechado. Havia um bilhete escrito com a letra do Alfa. Lucas olhou e viu que Mateus tinha, acidentalmente, derrubado a pasta de dentes de Lucas enquanto lavava a louça, e não sabia onde tinha caído. O Alfa procurou-a durante muito tempo, mas não a conseguiu encontrar, por isso esperava que Lucas usasse esta por enquanto. Lucas ficou um pouco confuso, mas não pensou muito no assunto e abriu o pacote casualmente. Enquanto lavava os dentes, Lucas sentia um cheiro familiar à pasta de dentes. Depois de se lavar e voltar para o quarto, Lucas sentou-se na beira da cama e viu o dispositivo de controle de dentadas na mesa de cabeceira. O dispositivo de controle de mordida tinha sido removido pelo Alfa e estava lá. Lucas estendeu a mão e picou, e a fechadura de metal emitiu um som agudo de ding-dong. Acordado. Mateus apareceu à porta, ouvindo os barulhos no quarto. Sim, respondeu Lucas, parando por um momento antes de perguntar, sentes-te melhor? Muito melhor. Mateus, segurando um copo de água morna, aproximou-se de Lucas. A marca vermelha do dispositivo de controle de dentadas ainda estava no nariz de Mateus, e o contorno do fecho de metal ainda era visível na lateral do rosto, perto da orelha. O rosto de Lucas ficou estranhamente quente sob o olhar do Alfa. Os seus olhos vaguearam, pousando na colcha aos pés da cama. Lucas? Lucas lembrou-se de que normalmente não dava pontapés na colcha. Lucas, dei um pontapé no cobertor ontem à noite. Lucas, não deveria ser o caso. Normalmente não dou pontapés no cobertor. Mateus seguiu o olhar de Lucas e viu o cobertor atirado sozinho para o canto. Mateus lembrou-se do seu próprio pontapé suave e natural na noite anterior. Felizmente, Mateus tinha uma sólida compreensão teórica. Os materiais de estudo no processo do grupo diziam que não havia nada que um beijo não resolvesse e, se houvesse, beijassem durante meia hora. Então, quando o Lucas estava perdido nos seus pensamentos, sentiu um beijinho no canto dos lábios. Antes que Lucas pudesse reagir, o beijo de Mateus voltou a descer. A princípio, foi um toque leve e subtil, apenas roçando os seus lábios. Assim que Lucas respirou fundo e os seus dentes se separaram ligeiramente, o Alfa começou a pressionar para a frente. O beijo tinha um aroma familiar a limão. Lucas lembrou-se finalmente por que razão sentiu uma sensação de déjà vu enquanto escovava os dentes há pouco. Como a última vez que Mateus o beijou foi um beijo com cheiro a limão, a pasta de dentes que usou devia ser da mesma marca que a do Alfa. O sabor a limão permaneceu entre os seus lábios e dentes, e as bochechas de Lucas ficaram um pouco quentes. Mesma marca de pasta de dentes. Seria mesmo uma coincidência? Ou foi apenas um acidente? Um pensamento passou pela mente de Lucas, mas rapidamente perdeu a vontade de pensar nele. O Alfa beijou, com os dedos a agarrarem no pescoço. Tentou afastar-se, mas o aperto de Mateus segurou com força, impedindo-o de dar um único passo. Lucas não fazia ideia de quanto tempo tinha sido beijado. Foi um beijo longo, o rubor a espalhar-se do rosto para o pescoço,
a pele clara tingida de um leve rosa, até aos cantos dos olhos úmidos. As pestanas de borboleta do Omega tremeram ligeiramente, e ele soltou no esforço do beijo, depois o som foi novamente engolido. Querido, desculpa-me. Só quando Lucas estava completamente exausto, com os braços do Alfa à volta da sua cintura, é que Mateus pediu desculpa educadamente. Mateus admitiu, querido, dei um pontapé no cobertor no chão. Mateus explicou, mas, há uma razão para isso. Querida, não sabes. Ontem à noite, quando adormeceste, simplesmente abraçaste a manta. Mateus continuou a resmungar, abracei durante 37 minutos inteiros, o que dá 1 hora. Mateus calculou mentalmente e recuperou a compostura. Quantas horas tem uma noite? Estava a sentir-me mal, então cometi um erro. Lucas não conseguiu evitar intervir. Cometi um erro que a maioria dos alfas comete. Mateus. Lucas. Mateus, não é que não tenha nenhum. Sou uma pessoa de nota A, não digas disparates. Mateus acalmou-se por um momento antes de continuar. Querida, vou lavar a manta mais logo. Não te zangues comigo, está bem. O rosto de Lucas corou ainda mais. Ele nem sequer conseguia pensar em ficar zangado. O Omega nem sabia onde pôr as mãos. O leve aroma a limão ainda pairava nos seus lábios. As feromonas do Alfa envolviam-no fortemente. Mateus chamou-lhe, bebê. Mateus ainda lhe segurava a mão e perguntou novamente, não te zangues, ok. Capítulo 13, Aprender tudo. No lavatório, Lucas olhava para o bilhete que tinha reaparecido, perdido em pensamentos. Depois de todas as colisões acidentais de Mateus, as suas amostras estavam quase a terminar. A amostra original de sabonete líquido de Lucas tinha sido destruída na semana passada, obrigado a substituí-la pela mesma que Mateus tinha. Agora, a amostra de shampoo também tinha desaparecido, enquanto as notas de Mateus se tornavam cada vez mais fluentes. O shampoo era aparentemente da mesma marca. O Lucas costumava embalar tudo e enfiar na mala. Agora, Mateus tinha arrumado os seus pertences no quarto, e a mala, pronta a partir, tinha desaparecido. No seu lugar, havia um guarda-roupa que já não estava claramente definido, 2 livros empilhados, um emaranhado de cabos de carregamento. Espere. Cabos de carregamento. Lucas olhou para o cabo de carregamento obviamente diferente na sua mão e levou silenciosamente a mão à testa. Depois de ter tomado algumas notas de última hora antes de dormir na noite anterior, e de se sentir um pouco apressado ao sair esta manhã, pegou por engano no carregador de Alfa. Alfa, que estava no escritório, segurava também um carregador diferente. O escritório tinha originalmente um carregador, mas ele tinha se esquecido de o trazer de uma viagem de negócios. O telefone do Mateus quase desligou ontem, por isso trouxe o carregador de casa esta manhã. Não era grande coisa o facto de o seu telefone estar desligado, o Mateus estava apenas preocupado em perder uma chamada da sua família. Quando o sócio abriu a porta, viu Mateus a segurar um cabo de carga, com uma expressão séria no rosto. Sócio. O sócio colocou os documentos para a assinatura de Mateus em cima da mesa e rodou a cadeira para se sentar à sua frente. O que está a olhar? O sócio estendeu a mão, querendo ver o que tinha de tão especial o carregador. A sua mão estendida foi afastada, e Mateus disse friamente, não te mexas. Sócio, é só um cabo de carregamento. Qual é o problema? Mateus, isto não é um cabo de carregamento qualquer. Mateus fingiu seriedade, isto pertence a alguém da minha família. Sócio, ah? E então? Mateus, entusiasmado, querem saber porque é que apanhamos o cabo de carregamento errado. Querem descobrir o segredo de como 2 cabos completamente diferentes estão tão entrelaçados. Sócio. Que raio está a acontecer? Sócio, eu não. Mateus olhou friamente, queres? Parceiro, obrigado a querer saber, ah? Mateus, ok, já que estás tão ansioso por saber, vou dizer-te com relutância. Parceiro. Finalmente, o Mateus partilhou alegremente os frutos da sua aprendizagem e prática com o seu parceiro e mostrou-lhe os materiais do grupo, impressos e organizados com capricho, sobre a sua mesa. Mateus disse, orgulhoso, até tomei tantas notas, repletas de informações valiosas. Parceiro. Parceiro, então, leste o plano de projeto que te enviei. Mateus folheou por um momento e depois tirou de um canto o plano que o seu parceiro tinha mencionado. Está a falar sobre isso? O parceiro sorriu. Parceiro, lembra-se que tinha uma empresa. Mateus tossiu secamente. Estava um pouco ocupado com o meu relacionamento, quase me esquecia. O companheiro, que andava completamente ocupado ultimamente por causa da licença de Mateus, disse, adeus. Felizmente, o Mateus finalmente largou o carregador e, obedientemente, começou a trabalhar. A empresa já estava movimentada, e uma vez ocupada, perdemos a noção do tempo. Quando Mateus terminou, já eram 9 ou 10 horas da noite. Mas hoje, Mateus estava contente por receber uma chamada da família. O Mateus e o seu parceiro ocuparam cada um canto do corredor. Um gritou, querida, e o outro, para não ficar atrás, gritou, esposa, para o outro lado da linha.
Assim que um dos parceiros terminou "mua", o outro correu para o alcançar, lambendo o ecrã. Parceiro: querida, já volto. Mateus: querida, eu também já volto. Parceiro. Capítulo 14. Eu amo-te. O Lucas fazia anos no final do ano. Coincidentemente, o final do ano é a época mais movimentada, pelo que o Lucas não contou ao Mateus. Quem diria que, no dia do seu aniversário, o Lucas acordou com um ramo de rosas vermelhas brilhantes. Mateus, vestido com um fato cinzento escuro bem cortado, segurando flores e pedalando uma colorida. Claro, não havia nuvens coloridas. Mateus, pedalando uma bicicleta de equilíbrio colorida e discreta, acenou graciosamente a Lucas: olá, querido. Mateus: bom dia, querido. Querido, estás acordado? Enquanto acenava, Mateus não estava a prestar atenção ao seu passo e tropeçou, quase batendo no batente da porta. O Lucas assustou-se e finalmente acordou. Ao aproximar-se, Lucas reparou também nas nuvens auspiciosas de 7 cores, de Mateus. A pichagem na scooter devia ser dele. Lucas olhou para a mancha de forma estranha durante muito tempo, sem conseguir identificar o que era. Não tinha a certeza se eram nuvens auspiciosas, mas sabia que eram definitivamente coloridas: vermelho, laranja, vermelho, verde, anil, azul e violeta. Lucas contou-as e encontrou 7, o número exato. O Alfa entregou as flores ao Lucas. Mateus: querida, quantas achas que são? Lucas: 1. Lucas olhou para o buquê, confuso. As rosas devem ser sobre amor, certo? Então o homem perguntou timidamente: 99. Mateus olhou para ele com uma expressão de surpresa: por que é que achas isso? E disse orgulhosamente a Lucas: 100. Lucas: 100. Mateus: sim. Simboliza uma vida longa. Mateus: mas quando encomendei as flores ontem, o meu companheiro também disse 99. Mateus disse, presunçoso: felizmente, mudei rapidamente para 100. Mateus: ei, querida, desejo-te uma felicidade tão vasta como o mar do leste e uma longevidade tão vasta como as montanhas do sul. Que todos os anos sejam como este dia, todos os anos como este. Lucas. Mateus: querida, não estás contente? Lucas sorriu e respondeu com tato: se não tivesse acabado de fazer 25 anos, provavelmente estaria mais feliz. Ao meio-dia, os dois almoçaram com amigos. À noite, Mateus pediu misteriosamente a Lucas que fechasse os olhos, dizendo que tinha uma surpresa. Lucas vestiu um casaco de penas antes de abrir a porta, mas foi puxado de volta por Mateus, que meticulosamente atou um cachecol à volta do seu omega. Lucas sentiu-se um pouco desconfortável com a proximidade e sussurrou: vamos jantar fora. Algo casual serve. Mateus franziu ligeiramente o sobrolho, com uma expressão séria: como pode ser algo casual? Mateus: isto não é um aniversário qualquer. É um aniversário anual. Lucas. Lucas ficou perplexo: mas não há alguém cujo aniversário não seja uma vez por ano. O Mateus pensou sobre isso, e parecia que ninguém pensava. Mas isso não importava. Mateus pegou na mão de Lucas e conduziu o omega para a frente. O pátio da aldeia tinha mudado há muito tempo. Balões azuis e brancos adornavam os ramos das árvores. Uma faixa de luz amarela e quente estendia-se para a frente, terminando no centro do pátio. Lá, 2 bonecos de neve fofos estavam empilhados. Não eram perfeitamente feitos à mão, mas se olhasse com atenção, era possível ver claramente as sombras de Lucas e Mateus neles. 2 bonecos de neve estavam de mãos dadas, um deles segurava um coração na outra mão. Caramba! Mateus levou o omega até ao boneco de neve e largou, permitindo que Lucas abrisse os olhos. Lucas olhou para o boneco de neve e depois para Mateus: foste tu que fizeste isto? Mateus: sim. Lucas: não tens frio? Mateus não respondeu, levantando a mão descontraídamente, ainda ligeiramente vermelha por estar congelada há tanto tempo: estou bem. Mateus: desde que a minha mulher esteja feliz. No momento seguinte, a mão de Mateus foi de facto segurada por Lucas. Inconscientemente, Lucas, com uma ponta de dor no coração, segurou a mão do Alfa com a sua palma mais quente. Após um momento de calor, o Mateus pegou no coração do boneco de neve com a outra mão. Sob o olhar perplexo de Lucas, Mateus colocou o coração feito de neve na mão de Lucas. A palma de Lucas estava quente, o gelo derretia com o calor, a água escorria por entre os dedos de Lucas, deixando para trás um anel que refletia pequenas estrelas. Mateus ajoelhou-se, olhou o omega nos olhos e perguntou-lhe seriamente: Lucas, queres ser meu omega? Não do Mateus, não através de um casamento arranjado, mas para o próprio Mateus. Mateus tinha escondido tantas amostras que tinha usado uma caixa inteira de bilhetes. Só esperava que Lucas se preocupasse mais com ele, que não se fosse embora a qualquer momento, que não os tratasse apenas como um casamento arranjado, não apenas como um visitante de passagem. Mateus, raramente sério, disse: Lucas, gosto tanto de ti. Os dedos de Lucas curvaram-se, o coração a bater tão rápido, tão forte, que quase saltou para fora do peito.
mas, na realidade, esta sensação era familiar para Lucas, era a mesma sempre que estava com Mateus. Os lábios de Lucas moveram-se, como se perguntasse a si mesmo, gostar? Mateus respondeu afirmativamente, sim, gosto. Mateus, eu gosto de ti. Não um casamento arranjado, mas gostar. Lucas estendeu a mão, e o gelo e a neve já tinham derretido na sua palma. Mas como é que o gelo e a neve não poderiam derreter com tanto calor? O Lucas olhou para cima. As pequenas luzes cuidadosamente dispostas no pátio pareciam um mar de estrelas, a sua luz iluminando os olhos de Lucas com um amarelo quente. Mateus esperou pela resposta de Lucas. Lucas viu o mesmo amarelo quente nos olhos do Alfa, juntamente com determinação e convicção. Então, o Ômega agarrou o anel na sua palma. Eu gosto, disse Lucas. Lucas acrescentou, então gostas.